Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. Eu quero falar uma frase para você que foi dita por um mestre, C.S. Lewis. Disse o seguinte: nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. Então aproveita esse momento que vai ser de muita comunhão, vai ser um momento para você se sentir em casa, sentir que está aqui fluindo dentro dessa conversa junto comigo e com a minha convidada aqui, que é muito especial. Então eu já te convido a pegar o seu cafezinho aí, o que você costuma comer esse horário, o que você costuma fazer esse horário. Senta aí no seu sofá, relaxa, pega aí o seu caderno, anota as dicas de hoje, anota a dica que a gente vai dar hoje, porque a dica de hoje é pesada, viu, gente? Se você quer continuar aí com o seu pecado oculto, você vai desistir dele hoje. E para falar sobre a amargura do lupriolo, eu tô aqui com a Marcela Mello. Tudo bem, Mar? Tudo bom, Letícia. Já considero aqui da família, já é de casa. Que bom, fico muito feliz. É um prazer recebê-la. Para quem não sabe, eu vou contar agora para você quem é a Marcela. Meu Deus, quem é a Marcela? Eu nunca vi a Marcela. A Marcela, ela é casada com o Misael, ela é mãe da Laura, ela mora lá em Sergipe, então ela veio aqui em São Paulo visitar a gente. Ela é irmã do nosso diretor Marcos Mello. Ela veio visitar aqui a gente, já aproveitei aqui, puxei pro Clube do Livro. Por quê? Porque além de ser filha de Deus, crente, ela é uma aspirante escritora. Então você presta atenção que ela deve ser uma inspiração para você aí. Você que fala, não sei escrever bem, não sei se eu sirvo para isso. Então, fica ligado, porque todo mundo aqui que lê a palavra de Deus tem condições de escrever pelo Espírito Santo, escrever livros bons, escrever coisas boas para edificar a igreja. Então, ela é presidente da SAF, né, lá de Sergipe, muito bom. Podemos falar sobre feminilidade, aconselhamento, falar sobre várias coisas aqui, né, Mar? É isso mesmo. Esse desafio da SAF para mim foi meio surpreendente, porque eu não era da SAF. E a SAF de lá da minha igreja estava pendendo a terminar. E eu recebi a notificação no celular de que iria terminar porque não tinha uma pessoa para assumir a presidência. E na hora eu senti no coração que eu precisava fazer isso, mesmo não estando ainda envolvida na SAF. E conversei com meu esposo e resolvi assumir esse desafio, né? Que eu acho que no começo foi um pouco estranho para as irmãs também, por eu ser jovem, ia completar 29 anos ainda quando assumi. Então foi um desafio muito bom, mas eu senti que fui guiada pelo Senhor. E já me deu um bug na minha cabeça agora, que se na época você já tinha 29, você ainda ia fazer, eu falei, gente, ela era eu estava prestes a fazer 29 e hoje eu tenho 30 anos. E foi nessa época que eu assumi a SAF. E foram tantos olhares, essa menina nova vai assumir a SAF. E tem sido bênção, porque o Senhor tem levantado outras irmãs para trabalharem comigo. E a gente tem abordado esses temas sobre feminilidade, aconselhamento, enfim, tem sido bastante legal, proveitoso para a glória de Deus. Amém. E é muito bom porque a gente tem recursos para isso, né? A gente tem o recurso, a IPPTV, e tem muitos outros, tem vários livros para a gente falar sobre feminilidade, sobre aconselhamento, sobre assuntos que são relevantes para a mulher. Isso. E ter essa coragem, né, como você teve, de assumir. E eu acho que, assim, para você aí de casa, já é um desafio do Clube do Livro. Aqui é cheio de desafios. Se você quer um programa que você não vai ser desafiado, o Clube do Livro é para você também, porque você tem que ser desafiado, sim. A vida é assim, você que lute. E é o seguinte, veja as possibilidades que você tem de servir seus irmãos, né? Então a gente não pode levar como uma vanglória, né? Porque o cargo de confiança, ainda mais sendo presidente de um ministério, é um cargo para você servir, glorificar a Deus. E tem que ter coragem. Então, graças a Deus teve essa coragem e graças a Deus tem irmãs para auxiliar, né? Isso mesmo. Andar em comunhão. Então, desafio aí para você, aceite as responsabilidades que vier na sua mão e faça com excelência, debaixo da graça de Deus e da capacidade do Espírito. Agora a gente vai pro livro, porque o papo tá bom aqui, já começou muito bom. Marcela já é irmãzona aqui, gostei demais, já vou deixar ela aqui em São Paulo mesmo, só traz o resto da família. Já quero ficar. Bom, gostou da TV, né? Gostei. Já que a gente falou um pouquinho da SAF, né, um dos projetos que nós criamos durante a pandemia na SAF, que foi online, foi justamente um projeto chamado Li e Indico.
tem tudo a ver com esse programa. E nesse projeto, uma das nossas irmãs indicou esse livro que eu vou indicar aqui agora, que não é, na verdade, só um livro, você conhece, né? É uma coleção do Lu Priolo. Nessa coleção, ele traz em cada livrinho um recurso para termos uma vida piedosa, né? Na verdade, não é o recurso. Por exemplo, o que a gente vai falar hoje, como a Letícia disse, é a amargura, né? Então, ele ensina como a gente deve viver para que o nosso coração não ceda aos pecados como a amargura. E ele tem vários outros, egoísmo, engano. Hoje a gente vai falar sobre a amargura, mas vale a pena a gente adquirir todos eles. Por quê? Quando a gente lê aqui, egoísmo, não, mas eu não sou muito egoísta. Mas na verdade, quando a gente abre, o Senhor vai mostrando ao nosso coração o quanto a gente precisa ser tratado com relação ao egoísmo. Né? Quando a gente lê a capa, achamos, não, esse não dá pra mim não, eu não preciso disso. Mas no fundo a gente precisa, todos nós precisamos, né? Eu vou contar até um testemunho meu, que eu fui ler os julgamentos, o egoísmo, aí eu fui ler o engano, né? Eu falei assim, mas eu não sou uma pessoa muito enganada, né? Eu nem me engano, não engano ninguém, tô aqui tranquila. Aí fui ler o livro. Gente, eu era enganada e eu enganava as pessoas também. A gente manipula as pessoas, a gente é ruim, a gente tem que saber que a gente é ruim e a gente tem que estar disposto a mudar. E eu acho que esse é o ponto, né? Ninguém aqui tá falando como se tivesse alcançado a perfeição e ninguém aqui tá falando que nunca teve amargura na vida, tanto eu quanto o Marcelo, tenho certeza. A gente tem um coração que veio do pecado, né? Um coração que veio da depravação do homem, mas pela graça de Deus nós estamos sendo restauradas e a gente vem contar isso como um testemunho de continuidade, de que isso continua acontecendo no nosso coração. A gente tem que lutar contra esses pecados todos os dias, né? E aí trazer essa dica é um confronto, então eu espero que você aí de casa se sinta confrontado, mas se sinta esperançoso contra o pecado, porque é nessa luta contra o pecado, né? Se sentir esperançoso em Cristo, de saber que existe um livro que vai te ajudar a vencê-lo, né? Então, o Clube do Livro tá aparecendo aí na sua tela, o livro A Amargura, do Lu Priolo, e eu já quero te fazer uma pergunta aqui pra gente começar a nossa conversa e pra você começar a entender mais sobre esse assunto. Você é uma pessoa amarga? Tempo na tela. Brincadeira. Porque eu quero que você guarde essa resposta que você pensou agora. E aí lá no final do clube eu vou perguntar pra você de novo se você é uma pessoa amarga de fato. Porque assim, vou contar aqui minha experiência pessoal. Gosto de contar da minha vida aqui, gente. Quando eu fui ler esse livro aconteceu a mesma coisa. Eu achei que eu tava indo, né, pra aconselhar outras pessoas, aconselhar alguns dentro de alguns discipulados. E eu falei assim, amargo, de vez em quando dá aquela magoada, mas eu sigo a vida. E naquele momento que eu fui ler o livro, eu estava magoada com uma pessoa, eu estava extremamente amarga em relação a uma pessoa. E o livro, ele traz várias liçõezinhas que são mega importantes. E eu fui tentar listar, né, as qualidades da pessoa que eu estava amarga e não saiu nada. E aí eu percebi que eu estava sendo muito pecadora naquele momento. Então foi muito importante eu desenvolver esse pensamento sobre como meu coração é pecador e como ele é amargurado. Então agora a Marcela vai contar por que ela indica esse livro pra gente, hein, Mar? Por que você indica esse livro tão maravilhoso? Porque eu achei essa escolha muito boa. Gostou, né? De todas elas, da amargura. Como você falou, nós nunca nos achamos amargurados, né? Mas o próprio autor, ele fala que a amargura, ela não começa já com a amargura. A pessoa já não é aquela pessoa do nada. Começa o quê? Com uma sementinha de mágoa. E todos nós temos mágoas com alguma pessoa, né? E a sugestão dele aqui é que a gente arranque essa semente de mágoa logo no começo, para que não crie raízes e não gere amargura. Porque aí a gente acaba se tornando uma pessoa amarga e fica muito mais fácil, né, de trazermos mais mágoas para o nosso coração. Então a proposta inicial é essa: assim que você se magoar, que você arranque essa semente. E de que forma? Que você primeiro entenda que você precisa perdoar mesmo que o outro não te peça perdão.
E que você precisa analisar também se a mágoa que você está sentindo provém de um pecado que o seu irmão cometeu contra você. Porque o próprio Jesus diz o quê? Que nós devemos perdoar um irmão que pecou contra nós. Mas às vezes a mágoa que nós temos não é por causa de um pecado que foi cometido contra nós. Às vezes são coisas que nós fantasiamos. Ah, um irmão agiu diferente comigo. A gente já fica achando que é alguma coisa pessoal. E esse irmão acaba que não chegou a pecar contra você. E você fica na defensiva, esperando que ele peça perdão, né? E não é o caso. É aí que a gente tem que o quê? Arrancar a semente da mágoa. O autor até sugere, fale com seu irmão, né? Vá resolver essa questão da mágoa para cessar logo antes que gere cada vez mais amargura. E se a gente quer viver na igreja como irmãos, não podemos nunca deixar chegar no ponto da amargura. Precisamos sempre arrancar da raiz a mágoa. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que muitas vezes, como eu falei, a gente fica esperando que o outro peça perdão. E muitos cristãos podem usar um texto que o autor coloca aqui, que está lá em Mateus 5:23, que Jesus diz que a gente deve buscar o perdão da pessoa que nós temos ofendido. E muitas vezes, quando somos ofendidos, a gente diz, não, lá em Mateus 5:23, Jesus diz que quem ofendeu é que tem que ir lá. Mas em outra passagem da Bíblia, o autor fala, em Lucas 17, que a parte ofendida deve ir. Então, ao invés de lermos a Bíblia e pensarmos, não, isso aqui é para ele, a gente tem que pensar, isso aqui é para mim. Quando eu ofendo, eu tenho que ir e pedir perdão. E quando eu sou ofendida, eu também tenho que ir e resolver aquela confusão, né? Então, eu acho que a proposta desse livro é interessante para que a gente nunca chegue à amargura, que a gente aprenda a acessar a mágoa, que é o que precede a amargura. E isso que você falou é muito interessante, tem 2 pontos. Esse livro já leva a outro livro, né? Porque se a pessoa não chegou nem a pecar, como você falou, você está desconfiando dela, né? Então você fez um julgamento precipitado e você está pautando pelo seu próprio padrão. Então já leva outro livro aí de dica, gente. Já compra amargura junto com desconfiança ou julgamentos dele, porque vai ser um combo completo. Comprem a coleção inteira. Já comprar tudo. E essa questão é uma cultura que a gente tem até no meio evangélico, de que eu só vou perdoar se ele vier, né? Eu estou disposto a perdoar. Se a pessoa vier aqui falar comigo, eu vou perdoar sim. Mas enquanto ela não vir, eu não preciso fazer isso, não tenho essa responsabilidade. Sim. Quantas vezes eu já não vi isso? Quantas vezes eu já não falei isso, né? Na minha ignorância. Depois que eu li esse livro, isso mudou uma chave dentro de mim. E eu acho que o que deriva, o que tá na raiz desse pecado é o orgulho, né? É o orgulho. De você querer ter razão, de você falar assim, não, eu tô aqui, ó, por cima da carne seca, né? Não, eu tô aqui, vou esperar, eu não preciso. Isso. E aí Deus quer quebrar a gente. Eu tenho a sensação, né, que o orgulho tá por trás da maioria dos pecados. Sim. E assim não é. Sim, é verdade. Você falou essa questão da carne, a gente tá por cima da carne seca, eu lembrei que Ellen Vassão, em uma das... Eu assisti na IPPTV, vi que a Ellen falou sobre indiferença. Às vezes a gente tenta reagir de forma indiferente com o nosso irmão, e eu lembro que ela falou que a indiferença muitas vezes é ódio congelado. Eu achei tão interessante quando ela falou aquilo, que quando o ódio está petrificado, congelado no nosso coração, é muito pior do que a gente tá expressando, porque significa que aquilo já dói tanto que a gente não quer nem mexer. Então, a indiferença, enquanto muitas pessoas acham que estão sendo superiores porque estão sendo indiferentes, no fundo ela está realmente amargurada, precisando liberar perdão, precisando tratar aquilo, né? Então, essa questão de estar por cima da carne seca, de estar sempre querendo ser indiferente, sempre querer mostrar que tá tudo bem, é um problema de orgulho. E é um mal tão grande, e a gente pode observar isso na nossa geração, que é um mal que é um senso de independência, de empoderamento. Isso. Nossa, isso não me afeta, que vem de baixo não me atinge, né? O que as pessoas costumam dizer. E aí, no final das contas, você é uma pessoa super prejudicada pelo pecado. Então, acho que se a gente olhar pelo outro lado, né, pela perspectiva bíblica, a gente vai ver que, poxa, não vale a pena eu ter o meu coração tão cheio de pecado e bonito, com aparência bonita diante dos homens, né? De nossa, ela não sofre. E diante de Deus a gente ser um sepulcro, né? Diante de Deus a gente tá vazio, diante de Deus a gente não tem humildade para chegar diante dele. Isso congela mesmo o nosso coração, esse ódio, né? É triste, mas
calma, gente, que tem esperança. A gente tá falando tudo isso aqui pra trazer esperança pros corações. E eu quero fazer uma pergunta pessoal agora. Faça. Como isso mudou o seu coração, né? Acho que nada melhor pra indicar um livro. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu vejo uma pessoa indicando livro e aquilo mudou a pessoa, eu leio rápido. O pastor Tiago indicou o Ego Transformado. Sim. No outro dia eu já li, no outro dia a gente fez um clube do livro sobre o assunto, né? Legal. E aí eu vi que isso mudou ele, vi que ele falou aquilo com convicção. Então, pro pessoal, né, se sentir instigado a ler esse livro, o que mudou no coração da Marcela depois que ela leu? Então, a primeira coisa foi parar para pensar na questão do perdão, né? Não tanto me sentindo amargurada, mas o como eu preciso aprender a liberar perdão. Porque eu parei para pensar no que Jesus fez por mim. Quando Deus resolveu nos amar e nos perdoar, nós éramos pecadores. Então, quem sou eu para pensar, não, fulana pecou contra mim, eu vou esperar ela vir falar comigo, porque ela que pecou. E o próprio Deus nos amou antes. Ele podia muito bem ter feito o quê, Letícia? Não, eu vou fazer com que o meu povo me procure e então eu vou mandar o meu filho para perdoá-los. Ele não fez isso, ele não esperou a gente procurar, a história dele, ele não decidiu que nós iríamos procurar e pedir perdão, então ele enviaria Jesus. Ele enviou logo Jesus. Então, sempre que eu tenho algo contra um irmão, eu penso, quem sou eu? Eu entendi isso aqui, e eu entendi e peço a Deus que quando a mágoa seja gerada em meu coração, eu lembre do que Ele fez por mim, né? Quem sou eu para esperar pelo outro? Eu preciso aprender a perdoar mais fácil, né? Por causa disso, pela obra redentora de Cristo, que foi imensuravelmente maior do que qualquer perdão que eu precise dispensar aos meus irmãos. Então, mudou algumas coisas que eu precisava, alguns perdões que eu precisava liberar, e mudou o meu entendimento quanto ao perdão em casos que possam vir a acontecer mais pra frente na minha vida. Já preparar o terreno, né? Já preparar o terreno. Pra quando chegar, você já tá preparado. Exatamente. E eu acho que o cristão, ele é muito chamado na Bíblia a ser vigilante, né? Sim. Então, quando a gente pensa na prática, o que é ser vigilante? O que eu faço para eu vigiar? Eu tenho que ficar com o olho bem aberto, dormir com o olho aberto e fechado, né? Não, é exatamente isso, se preparar para ser um cristão genuíno, não só na alegria, mas quando vier tribulações, quando alguém te prejudicar, a se dispor a amar outra pessoa, né? E como que a Bíblia nos chama também ao perdão. E como isso faz parte do caráter divino. E como a gente não fala disso por diversas vezes, né? Como que a gente até fomenta, às vezes, se acontece algum caso dentro da igreja de briga entre irmãos. E a gente fala assim, mas ele não merece não. A gente sempre acha um lado errado e a gente não se dispõe a solucionar. Exatamente. Então, acho que isso também é um chamado para os líderes, para as pessoas, para você que é membro comum da igreja, ler esse livro com a disposição de tratar o próprio coração, obviamente, mas estar disposto também a ajudar no tratamento das outras pessoas. Isso mesmo. De abrir essas fronteiras, abrir os olhos das pessoas e falar assim, não, você tá errado com isso aqui, isso é amargura, e até a pessoa que foi prejudicada, né, abrir o diálogo para falar que ela também pode estar pecando com isso. Então, presidente da SAF aqui, gente, mulher peca, homem peca, todo mundo tem amargura. Isso. Então, lidar com mulher amargurada não é fácil. Não é fácil. A proposta da gente é a de toda a igreja piedosa, né? Que a gente aconselhe umas às outras, né? Lá na minha igreja, enfim, toda igreja que pretende ter um caráter piedoso mesmo. Então, realmente, eu confesso que eu acho que com mulheres é mais difícil. Não sei. Mas a intenção é essa. É que é difícil pra gente que tem que lidar com elas, né, o tempo todo, então parece que é mais difícil. E eu acho que a gente, o ser humano no geral, vou falar no geral aqui porque tem muito homem assistindo, mas a gente nunca pega um pecado sozinho, né? A gente sempre vai acrescentando na lista, né? É verdade. Então, o que era amargura já se tornou uma fofoca, o que era uma fofoca já se tornou um julgamento, o julgamento já daqui a pouco, a sua língua é que nem Tiago, já incendiou tudo, todo mundo tá contaminado. E aí, eu acho que pensar nessa estrutura de como o pecado cresce, já leva a gente a se motivar em não
contaminar os outros com isso, e nem contaminar o próprio coração. Isso mesmo. Então, se a gente pega essa sementinha da mágoa que a gente, do começo, joga fora, a gente já evita um incêndio inteiro. Com certeza. A gente evita um mal muito maior, né? É verdade. Então, nosso próprio coração, dentro de casa, escopos bem maiores podem se beneficiar disso, por conta de uma coisinha que a gente trata, né? É verdade. E Má, como que isso tem mudado no espaço da sua igreja lá? Como que isso ajuda você a aconselhar as mulheres? Então, lá na nossa igreja, a gente está começando o processo de aconselhamento, né? Mas esse ano de 2020, que foi o ano da pandemia, a gente tentou se reinventar, porque os membros da SAF são mulheres a maioria, idosas, então ainda não estão saindo. Então, a gente está fazendo ainda muita atividade online. E esse ano de 2020, a gente viu que muitas mulheres começaram a abrir o coração, a participar de forma online. Elas enviavam devocionais, enviavam testemunhos, e tudo isso a gente fez. E nós conseguimos perceber o quanto as mulheres cresceram, mesmo estando distantes umas das outras. Uma aprendendo com o testemunho da outra, uma conhecendo a caminhada cristã da outra. Então, o que a gente tem experimentado foi isso. Inclusive, a irmã que indicou isso aqui é uma irmã... no nosso Li Indico, é uma irmã bastante tímida, e ela disse o quanto o Senhor trabalhou na vida dela através de coisas que ela achava que ela não vivia, e que quando leu, ela percebia, não, a minha timidez, por trás da minha timidez tem muitas outras coisas, né? Então a gente viu o trabalhar de Deus na vida dessa irmã, que compartilhou com outras irmãs, e no nosso grupo do WhatsApp, que fizemos tudo online, a gente pôde edificar a outra, e foi um ano assim, muito abençoador para a nossa SAF, cresceu de forma espetacular, né? Nós ficamos assim, muito felizes com o agir do Senhor, mesmo de forma online. Já tô com vontade de chorar. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. É muito bonito ver como que Deus trabalha, né? Você vê que uma SAF que já tava sem presidente, meu Deus, o que vai acontecer com ela? E aí Deus levanta uma pessoa, e aí pelo WhatsApp, mesmo num período de pandemia em que a esperança é meio escassa, né? Vocês conseguirem fazer esse trabalho pela graça de Deus e usarem recursos tão bons quanto esses livros, e poderem compartilhar e crescer em um período tão difícil. Então, para você aí de casa que estava achando que estava difícil, calma que tem esperança, olha aí a esperança. Deus transforma vidas, e acho que a gente tem que pensar nisso, né? Isso. Pensar em como tocar nesses temas diz respeito à nossa transformação. Isso mesmo, e compartilhar umas com as outras, né? Para crescer crescermos juntos, juntas. Crescer juntas é sempre comunhão, né? Então, e eu acho que são problemas de relacionamento isso, né? Amargura, julgamento. Então, os problemas que a gente tem mais profundos se refletem nos nossos relacionamentos. Então, tratá-los vai melhorar muito o ambiente de igreja, o ambiente de família. E nos aperfeiçoar para chegarmos ao céu, né? Exato. Por isso que aqui no livro ele diz, recursos para um viver piedoso, né? A vida piedosa é o nosso foco. Viver todos os dias piedosamente. Acho que a gente tem que acordar com esse desejo, né? Essa ânsia de, hoje, olha... Deus não me segura não, que eu vou ser piedoso. Amém. É difícil, mas a gente consegue. É difícil, mas ele deu... Lá em Efésios está, né? Deus nos dispôs todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus para que a gente fosse piedoso, para que a gente se parecesse com Ele. A gente tem que crer nisso, né? Isso mesmo. Então, crer, levantar hoje como Marcela, levantar hoje eu vou ser parecida com Cristo. E todo dia essa mesma batalha de vou me parecer com Cristo, vou vencer esse pecado. E lembrar que é possível, como você falou, né? É possível. Nós nunca chegaremos a ficarmos iguais a Jesus aqui na Terra. Mas a gente vive para isso, né? Para caminharmos e ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então, temos que crer que é possível. Só que a gente precisa, E sabe uma coisa que eu pensei agora? Às vezes a gente atrela muito essa questão de vamos parecer com Cristo só em causas grandes, né? Vamos parecer com Cristo lá na igreja, quando eu estiver no ministério X, mas Deus quer que a gente se pareça com Cristo em todo momento, que a gente seja como Ele na rotina. Então, quando seu amigo do trabalho for tentar te prejudicar, o colega de faculdade fazer alguma coisa contra você, é ali que você pode ver uma oportunidade de ser piedoso, uma oportunidade de não guardar amargura, uma oportunidade de pagar o mal com bem, né? Um bem ativo. Então, como que a gente pode pensar em partes práticas? Eu acho que a gente poderia pensar nisso junto agora, para ficar mais claro para quem está assistindo, de como a gente pode
rebater a amargura no dia a dia, né? Coisas que podem acontecer. O autor ele já começa falando, dando um exemplo muito, muito simples, que é de um casal e que o marido fica chateado porque a esposa, todo mundo já conhece esse exemplo, usa pasta de dente e aperta no meio, e ele gosta embaixo. Então, ao invés de estar nutrindo, mas essa mulher, e ficar trazendo para si pensamentos negativos contra o outro, né? Vamos tentar resolver. Mulher, eu tenho minha pasta, você tem a sua. Então já resolve conflitos, já quebra, como a gente falou, né? Já arranca a sementinha da mágoa. Tentar resolver de forma prática e às vezes, quando forem problemas mais graves, de forma bíblica, né? Sentar, conversar, orar juntos. Eu acho que a comunicação é muito importante para resolver isso. E a gente tem muita vergonha de expor, né, os nossos sentimentos para outros, e isso é totalmente contra o que a Bíblia propõe, né? Porque a gente fala muito de aconselhamento bíblico, a proposta é essa, edificarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, né? E essa vergonha do que o outro vai pensar, até de se indispor contra o outro, fica guardada na gente e vai gerando isso. Mágoa, amargura, egoísmo, e não é saudável, a gente nunca vai crescer dessa forma. Então são exemplos pequenos mesmo de relacionamento no dia a dia. Como eu falei, a gente às vezes é uma mágoa por um irmão que não pecou contra você e você guarda. Aí vai pro outro domingo pra igreja, olha pro irmão, já acha que ele, não, mas ele olhou pra mim domingo de cara feia, hoje também vai olhar, então não vou nem olhar pra ele. Aí já vai nutrindo uma coisa ruim. E o que é que a gente tem que pensar? Sempre pense o melhor do outro, né? Quem sabe ele não estava num dia bom, vá lá, toma a iniciativa, fala com aquele irmão, sabe? Ultrapassar essas barreiras que nós mesmos criamos. Né? E como você disse, o ponto é comunicação. E aí o orgulho impede da gente ter uma comunicação saudável, uma comunicação bíblica, né? De ser edificante pro outro, de perguntar, nossa, meu irmão, aconteceu alguma coisa, né? Isso. E a gente tem a impressão de que a gente vai estar se humilhando fazendo isso. E não tem problema nenhum em se humilhar, gente, por mais que você... É verdade. Na verdade, esse é o benefício, né? Se humilhar diante de Deus, dos homens mesmo. Considerar o outro superior, né? Exato, né? Primeiro tópico da bem-aventurança. Humildade, bem-aventurados os humildes de coração. Não tem como se alcançar o auge da bem-aventurança, o auge da felicidade se você não for humilde, né? Isso então, mesmo. Tem que considerar todos esses fatores. E como a Má falou, como o Lupriolo citou, são coisas pequenas. A mágoa começa ali, né? O pecado começa... a gente tropeça numa montanha, né? A gente tropeça numa pedrinha. É verdade. A gente tropeça ali com uma mágoazinha da pasta, daqui a pouco a toalha molhada na cama, daqui a pouco é o sapato largado, e aí você estoura e aquilo se torna bem maior do que deveria, né? Quantos casais não se divorciam por causa disso, né? Não se divorciam por conta de pequenas coisas que acontecem no dia a dia, eles não sabem resolver, não trabalham a comunicação e depois tendem para o pior, que é o divórcio. Ou em casos, né, de pais e filhos, amigos, líderes de igreja, que a gente vê que na própria igreja a gente não tem uma comunicação tão sábia, tão correta, e a gente tem aqui as escrituras nos ensinando o tempo todo, faça assim, faça assado, e a gente tem recursos como o do Lupriolo pra gente viver piedosamente, e a gente tem esses recursos, a gente não usa, né? Então, dica pra você aí de casa, use esses recursos, estude a palavra de Deus. Se você tá com problema de comunicação, leia Efésios 4, faça aí uma exegese de Efésios, faça aí uma interpretação de Efésios, escute pregações, leia livros. Estou falando de Efésios aqui como exemplo, tem muitas passagens boas sobre isso. Peça humildemente ajuda para as pessoas, busque aconselhamento. Se você é uma pessoa amargurada, busque ajuda, né? Eu espero que você já tenha entendido essa parte, né? A gente tem dificuldade de perdoar e a gente tem dificuldade de analisar o nosso próprio coração. Então, se disponha a fazer isso, vai ser uma bênção para você. Quero fazer a pergunta de novo, hein? Que eu prometi, promessa é dívida. Você se considera uma pessoa amargurada? Se a sua resposta foi não, leia esse livro. Se a sua resposta for sim, leia esse livro, porque vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, vai te ajudar a ser uma pessoa mais piedosa, mais parecida com Cristo. Tem coisa mais benéfica para o ser humano do que ser parecida com Cristo? Eu acho que esse é o objetivo de cada um aqui, né, Má? Com certeza. Nosso objetivo aqui juntas, ela vai voltar lá para Sergipe, vai continuar servindo a igreja, servindo a SAF, sendo servida por eles, e tudo isso para parecer mais com Cristo.
tudo que a gente fizer na vida vai ser para parecer com Cristo, né? Amém, com certeza. Então, foi muito bom conversar com você hoje. Eu quero te pedir uma coisa. Te pedir que você deixe uma mensagem aqui para as pessoas nessa questão de amargura. Deixa sua mensagem, você é livre. Ok. Bom, pessoal, a minha dica com relação à amargura para vocês é que, em primeiro lugar, você ore. Você ore e entenda que muita coisa nasce no seu coração pecaminoso. Você precisa colocar diante do Senhor o seu coração, suas fraquezas e pedir a Ele que lhe dê coragem e amor pela pessoa que lhe magoou. Isso é muito importante para você seguir sua caminhada, né? Então a oração ela é a chave para tudo. Então o Senhor ele vai mover seu coração a isso. A oração ela gera em nós amor pela pessoa que nos magoou, né? Amor pela pessoa que a gente nem conhece. Quando nós nos dispomos a orar, o Senhor faz milagres. Então a minha dica é que você ore, que peça a Deus que lhe dê graça, que lhe dê força para arrancar essa semente de mágoa, porque a mágoa faz mal ao nosso coração, né? Quando a gente deixa a mágoa viver dentro de nós, atrapalha a nossa caminhada cristã. Então, se você é um cristão verdadeiramente piedoso, você precisa entender que não tem como viver com mágoa, né? Se permita ser aperfeiçoado pelo Senhor nessa caminhada. Então, essa é a minha dica. Perfeito. Má, disse tudo. Muito obrigada, foi um prazer conhecer você, foi um prazer ter você aqui no Clube do Livro. Disse coisas que nós precisamos ouvir, que a gente precisa viver, na verdade, não é só ouvir, né? Mas que isso tenha sido uma semente aí, tenha sido um start para você mudar, você ir de casa. Muito obrigada pela sua disposição. Aparece mais aqui em São Paulo pra gente gravar mais. Com certeza. Obrigada, Letícia. Eu já disse a ela que eu sou fã dela, gente. E assim, essa conversa foi muito edificante para mim. Então, que Deus te abençoe, que lhe dê também graça para continuar aqui, que esse é seu ministério, né? Você edifica aos irmãos lá em casa, a mim que sempre assisto. Então, obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Então, eu espero que você volte aqui para falar do seu livro. Amém! Amém! Um dia a gente estará aqui no Clube do Livro falando do livro da Marcela. Olha só que bênção. E você aí de casa, você tá mais do que convidado a escrever um livro também. Me manda aqui no WhatsApp. Já pensou se escrever um livro? A gente manda aqui, troca uma figurinha. Aí você tá aqui no Clube do Livro, gente. E isso é sensacional. Irmãos em Cristo aqui, ó, colaborando para a edificação do corpo. E agora que acabou o Clube do Livro, não fique triste. Vai lá, compra esse livro e depois você me manda aqui o que você achou, o que mudou na sua vida, me dá um feedback. Segue lá o Clube do Livro no Instagram também, clubedolivro.ipptv, e aí você segue, faz a sua marcação lá. Se você quiser colocar no Stories, marcar a gente, marcar a IPPTV, marca todo mundo, que a gente gosta dessa interação, dessa conectividade que a gente tem. Segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho aqui, se você é inscrito. Se você não é inscrito, aproveita aí para se inscrever, aproveita para ler mais livros, aproveita essas indicações porque são muito boas e é para o seu crescimento espiritual. Então, o Clube do Livro fica por aqui, mas amanhã tem muito mais.